Sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos que nos coloquemos de pé. Vamos fazer mais uma oração para darmos continuidade ao nosso culto. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos essa rica oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui reunidos em favor do teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos seus filhos que aqui já se faz presente. Aqueles que ainda estão por vir, que o Senhor traga em paz e segurança para juntos estarmos adorando a Ti, ó Pai. Abençoe a cada um. Nós estamos aqui segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo mais uma vez tenha plena liberdade, através dos louvores que aqui serão entoados, através da sua palavra que logo mais será ministrada, que venha falar aos corações daqueles que necessitam. Fala ao meu coração, ó Pai, fala ao coração de cada um daqueles que estão nos acompanhando esta noite. Que nós cremos que pelo poder da Tua palavra, mais uma vez, nós sairemos daqui transformados, e aonde esta palavra chegar, vidas podem ser transformadas, ó Pai. Abençoe a cada um dos Seus filhos, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade, estamos aqui reunidos para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Por isso somos gratos, primeiramente a Deus e também a cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham através deste culto, aqueles que estão nos acompanhando através do canal 14.1, no Momento com Cristo. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para nossas vidas essa noite. Então eu te convido que você continue até o fim. Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Ele vai nos transformar mais uma vez essa noite. Amém? Já quero convidar aqui a nossa irmã Silvana, que estará entoando um louvor de nossa harpa cristã. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é
Aleluias. Quão precioso é Jesus em nossas vidas. Amém? Convido mais uma vez, vamos colocar de pé. Quero convidar aqui o diácono Gilson, que estará fazendo a leitura seguida de uma oração. Se você que está nos acompanhando tem um pedido de oração, faça através do número de WhatsApp que está aparecendo. E também você que nos acompanha através das redes sociais, deixe seu comentário fazendo seu pedido de oração. Ao final nós estaremos lendo e intercedendo em favor de cada um desses pedidos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Convido a todos para que abram a vossa Bíblia junto comigo, todos aqui na igreja e também aqueles que nos acompanham pelo canal 14.1 e também pelas redes sociais. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, e os versículos 25 até o 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 30. Todos que encontraram podem dizer amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e os instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Quem necessita de oração? Eu e minha casa. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade ao qual nos concede, de juntos estarmos aqui reunidos e unidos, ó Pai, num só propósito de te adorar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, porque é digno de toda honra e toda glória. Pai querido, que nessa noite seja noite de transformação, noite, Senhor Jesus, de salvação de almas, e que a tua palavra possa adentrar, Senhor Jesus, aos corações de todos ao qual está ouvindo nesse momento. Que o Espírito Santo tenha plena liberdade sobre nós, Senhor Jesus. Transforma e liberta, Pai. Isso é o desejo do nosso coração, e assim nós pedimos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, os adolescentes estarão adorando ao Senhor.
permaneçamos fiel, independente da situação, da circunstância. É o Senhor que cuida de cada um de nós, amém? Irmãos, nesse momento nós estaremos recolhendo os nossos dízimos e ofertas, enquanto a irmã Silvana estará adorando ao Senhor. Porém, eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Você que nos acompanha no seu lar, que deseja estar contribuindo, está passando o número das contas da igreja, também pode estar sendo feito através do Pix. A chave está passando aí também, é o CNPJ da igreja, e você pode estar se sentindo no seu coração ofertando e ajudando a obra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Irmãos, o Senhor se agrada daqueles que podem estar contribuindo com a obra do Senhor, pois esse valor, ele é usado para a manutenção da igreja. O Senhor não precisa da prata, do ouro, Ele é dono de tudo. Mas nós aqui na igreja, nós precisamos, para manter a manutenção em dia, nós recorremos às ofertas e os dízimos de cada um dos irmãos. E o Senhor se agrada se você faz isso com alegria. Não é o pastor, não é o dirigente quem irá retribuir a fidelidade de cada um dos irmãos. É o próprio Deus que vai com certeza suprir todas as suas necessidades e nada há de faltar a vocês. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos pelos louvores aqui já entoados, a tua palavra, e te pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um aqui agora, os seus filhos que estarão ofertando, dizimando, contribuindo com a tua obra. Que o Senhor venha ser com cada um deles, que venha abençoar abundantemente a vida de cada um dos seus. Abençoe também aqueles que não podem, mas têm o desejo de contribuir. Que o Senhor venha abrir portas, venha dar empregos a eles, ó Pai. Que eles se sentirem no seu coração, venha ser grato a Ti e também contribuir com a Tua obra. Continua falando conosco no decorrer do culto. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Preciso, tu sabes, tudo que eu anelo, tu tens, tudo que tu tens é o melhor, tudo que tu fazes faz bem, o que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher, mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei? Nada sei, se não fores meu guia. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. O que pensei, o que eu planejei pra mim, eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular
mostrar o que eu não consigo enxergar, ou que eu não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Teu querer, a Tua vontade, a Tua voz, a Tua presença, a Tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na Tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de Ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Aleluia. Irmãos, vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos estar aqui recebendo o presbítero Anderson, que estará ministrando a palavra do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar que a igreja está em pé, em reverência à palavra do Senhor. Quero convidar a todos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, uma passagem muito conhecida da igreja. Capítulo 16, a partir do verso 13 até o 19, traz por título a confissão de Pedro. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero agradecer esta rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, de
estar aqui com os irmãos, tendo a liberdade de adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Agradeço ao pastor Benjamin, que nos concedeu esta oportunidade, a todos os irmãos. Confesso para os irmãos que é uma grande honra estar aqui com os irmãos. E Deus já tem falado conosco, através dos louvores, através da leitura, e até mesmo, irmão, através das orações. Aleluia. Eu considero, irmão, essa passagem uma das passagens mais bonitas que existe em todo o relacionamento que Jesus ele teve com os seus discípulos. Porque quando os discípulos, irmãos, eles andaram com Jesus, tiveram muitas experiências com Jesus e aprenderam muito com Jesus. Principalmente quando Jesus ele pregava por meio de parábolas. Quando ele terminava o seu discurso, ele chamava os discípulos à parte e explicava, tirava todas as dúvidas dos seus discípulos, irmãos. Então os discípulos de Jesus, eles tinham uma comunhão especial com o Mestre, diferente da multidão que ouvia Jesus pregar, diferente da multidão que tinha experiências como a multiplicação de pães, de peixes, diferente da multidão, irmãos, que quando Jesus terminava o seu discurso, cada um ia para sua casa. Mas os discípulos, eles sempre se demoravam um pouco mais com Jesus. Aleluia. Isso, irmão, traz um crescimento espiritual para a nossa vida muito grande. Se demorar um pouquinho mais na presença do Senhor. Aleluia. Porque nós vemos que é quando ele despede a multidão que ele derrama, irmãos, as maiores riquezas sobre a vida dos seus discípulos. Aleluia. E mesmo com todas essas experiências que os discípulos tinham com Jesus, a Bíblia nos fala, irmãos, que em um certo momento ele faz uma pergunta para os seus discípulos. E pode ser que na caminhada, irmão, de todos nós que servimos a Deus, Jesus, em um certo momento, vai fazer essa pergunta para nós também. Aleluia. Como na lição que nós estudamos, essa lição da escola dominical número 2, o Sermão do Monte, Jesus ele diz no capítulo 5 de Mateus, do verso 3 ao 16, sobre o sal e a luz do mundo. Foi para isso que nós fomos chamados, para ser sal da terra e luz do mundo, irmãos. Para sermos diferentes das pessoas que não servem a Deus, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, de expressar nossos pensamentos e principalmente, irmãos, na nossa forma de agir. Jesus ele diz assim: então brilhe a vossa luz através de boas obras diante dos homens. Tiago vai nos falar, irmãos, que a fé sem a obra, ela é morta. Aleluia. Então, nós vivemos em um tempo da graça, mas a graça de Deus se manifesta na nossa vida através das obras que praticamos. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 12, o apóstolo nos ensina: seja um exemplo para os incrédulos que falam contra vós, para que glorifiquem a Deus. Jesus ele inicia o diálogo com seus discípulos
perguntando para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas que não conhecem Jesus de perto, aquelas pessoas talvez que estavam no meio da multidão quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, mas depois ia cada um para sua casa. Aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus de longe, mas nunca tiveram oportunidade de ouvir Jesus pessoalmente. Aquelas pessoas que ouviram, mas não creram na palavra do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que essas pessoas, irmãos, não têm um compromisso firmado com o Senhor, como os discípulos de Jesus e como nós temos. Por isso Jesus, ele não espera muito dessas pessoas, mas de nós o Senhor espera bastante, irmãos. Jesus, ele espera algo mais da minha vida e da sua vida. E como o apóstolo Pedro disse aqui, irmãos, para que as pessoas, e tem um versículo no texto da leitura, irmãos, da Santa Ceia, que diz assim: para que saibam, aleluia, que Jesus, para conhecer a obra de Jesus, em João 17, Jesus, ele fala da união da igreja, para que saibam, para que todos sejam um, para que saibam que Deus enviou Jesus na terra. Então, irmão, para que as pessoas conheçam a Jesus, depende da igreja, depende daquele que conhece Jesus de verdade, aleluia. Mas nesta noite, através dessa pergunta, Jesus está dizendo para nós: como você me conhece? Aleluia. As pessoas conheciam Jesus de ouvir falar. Aí, irmãos, as pessoas não tinham a compreensão real de quem Jesus era. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista, outros diziam que eram Jeremias. Aleluia. Quando nós conversamos com as pessoas, irmãos, que não conhecem Jesus, as pessoas acreditam em um Deus de uma forma que salva sem precisar servir a Ele, um Deus que salva, um Deus que está longe, aleluia. Mas nós que servimos a Deus, conhecemos um Deus de perto, um Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, o nosso pedido, e que quando nós mais precisamos, está perto de nós para nos ajudar. Tem olho e vê, tem boca e fala aquilo que nós precisamos ouvir, aleluia. No momento em que nós precisamos, é o Deus que nós servimos, irmãos. E nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus, quando Ele chama um homem, aleluia, Deus, Ele vai se revelando pouco a pouco para aquele homem que Ele chamou e que Ele escolheu. Assim também acontece, irmãos, na minha vida e na sua vida, quando Deus chama Abraão. Deus se revela a Abraão de uma forma gloriosa, irmãos, e a cada experiência que Abraão tem com Deus, Deus vai se revelando algo novo da essência do Senhor sobre a vida de Abraão. Nós sabemos que quando Abraão oferece Isaque, irmãos, em sacrifício, ele conhece o Deus da provisão, aleluia. Porque naquele momento ele precisava de uma provisão de Deus. O Deus, aleluia, que nós servimos, irmãos, não despede o seu povo de mãos vazias, mas Ele supre, irmão, a necessidade, no momento da necessidade. Às vezes você está se perguntando: mas Deus ainda não agiu. É porque Ele ainda não viu a necessidade. Talvez Ele está dando instrumentos para que
que eu e você possamos resolver esses problemas, e nós ainda não estamos enxergando, mas quando não há mais solução para o homem, quando na força do homem, irmão, se torna impossível, aí Deus entra, aleluia, e nos dá uma nova experiência com Ele, e se revela talvez como Deus da provisão, como Ele se revelou para Abraão, aleluia. E é necessário, irmãos, ter experiência com Deus. Porque quando nós temos experiência com Deus, irmão, nós conseguimos fazer o que o apóstolo Pedro fala no versículo 12 de 1 Pedro capítulo 2. Seja um exemplo para os incrédulos que falam mal de vós, que falam contra vós. Aleluia. Deus nos dá experiência. Deus opera milagres na nossa vida, Deus nos dá livramento, mas não é, irmão, para a gente guardar somente para nós, é para contar para o mundo, é para mostrar o Deus que nós servimos, aleluia. Hoje na lição nós aprendemos, irmão, que o sal dentro do saleiro, ele não produz o que é para ele produzir, que é dar sabor, é fazer a diferença, aleluia. O sal precisa sair do saleiro, irmão, precisa entrar, irmão, como um ingrediente, aleluia, para fazer a diferença. É para isso que Deus, Ele dá, irmão, cada experiência que Ele já deu para cada um de nós, irmão. É para a gente contar para o mundo, e para que as pessoas, às vezes que nos perseguem, olhem para nós e glorifiquem a Deus, irmão, mesmo falando contra nós, ainda glorifiquem a Deus pela nossa conduta, aleluia. Em 1 Pedro capítulo 3, no verso 1, a Bíblia diz assim: para que o marido não crente seja ganho sem palavras, aleluia. Nós precisamos apresentar a Jesus para o mundo, mas muitas vezes, irmãos, nós pregamos e não tem efeito, porque a nossa pregação não tem sido acompanhada com atitude, com atos, irmãos. Somente palavras, irmãos, não surte efeito, aleluia. Nós temos o dever de viver o Evangelho, irmão, para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam a diferença, aleluia, e conheça o Deus que transforma, e conheça o Deus que liberta, e conheça o Deus que cura, como eu e você conhecemos, aleluia. Lá em Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus ele diz assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É para isso que Deus derrama o Espírito Santo em nossos corações, irmão. É para isso que Deus ele dá experiência, que muitas vezes nós estamos orando, irmão, por um propósito, fazemos campanha, talvez na nossa casa, e Deus atende a nossa oração, irmão, e opera um milagre, aleluia, e todos ao nosso redor ficam sabendo, irmãos. É para propagar, irmão, o Deus que opera em favor daqueles que o amam. Um Deus que opera, irmão, em favor daqueles que buscam em oração, que creem na sua palavra, aleluia. E Jesus nos dá essas experiências para pregar Jesus como Senhor e Salvador. Mas primeiro, Jesus tem que ser o Senhor, aleluia. Muitos têm pregado que Jesus é o Salvador, muitos têm aceitado Jesus somente como Salvador, mas primeiro tem que aceitar Jesus como Senhor, como o hino que a nossa irmã cantou, louvou agora, irmãos, aleluia.
Eu tenho que renunciar ao meu eu, talvez alguns projetos que eu tenho no meu coração, irmãos, que não vai contra a palavra de Deus, mas que não é a vontade de Deus para a minha vida. E nós temos que entender, irmão, que existe a vontade de Deus para a nossa vida. E se nós aceitamos Jesus como Senhor, nós temos que colocar diante dele e pedir para ele direcionar. E não importa o quanto nós queremos, irmão, alcançar algo, mas se não for da vontade de Deus, irmão, renuncia. Aleluia. Porque primeiro Jesus é o Senhor, é Ele quem manda na nossa vida, é Ele quem rege a nossa vida, em todos os detalhes, irmãos, em todos os detalhes, aleluia, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial, em todas as áreas da nossa vida, Jesus, Ele é o Senhor, e nós temos que colocar diante dEle tudo, irmãos, até mesmo quando nós estamos querendo fazer um negócio, irmão, talvez trocar um carro, talvez uma casa, nós temos que colocar diante dEle, aleluia. Nós temos que viver, irmãos, o evangelho que Jesus ele nos ensinou, aleluia, de entregar para Deus tudo. Nós temos, irmão, que ser testemunha, irmão, e praticar a fé que nós aprendemos na igreja, a fé que nós aprendemos com a Bíblia, irmão, praticar essa fé. Porque se não praticarmos, irmãos, nós não seremos testemunha fiel, não seremos uma testemunha confiável, aleluia. As pessoas podem não dar crédito à nossa pregação, aleluia. E ser uma testemunha envolve 7 princípios, irmãos. O primeiro é a obrigação de todo cristão, irmão, ser uma testemunha. Todo cristão, não só os obreiros. Lá em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão fala que para todos pregarem o evangelho, para todos, irmãos, serem testemunhas. Segundo, deve ter uma mentalidade missionária e um amor, irmãos, pelas almas perdidas. Existiu um grande missionário na história, irmão, um grande homem avivalista, que ele orava ao Senhor e na sua oração ele dizia assim: Senhor, dai-me almas, senão eu morro. Olha o amor que esse homem tinha no seu coração pelas almas, aleluia. Nós precisamos sentir esse amor, irmãos, e reconhecer e nos lembrar que as almas estão indo para a perdição, e eu e você, irmãos, como o apóstolo Pedro, receberam a chave do reino dos céus, que pode abrir a porta para essas pessoas entrarem. Por isso nós temos o dever de pregar, irmão, e de sentir amor, compaixão por essas almas, irmãos, que estão perecendo. Terceiro, irmão, a pregação ela tem que ser simples, porque Jesus não enfeitava a sua pregação. Jesus pregava com simplicidade para que todos de toda classe social pudessem entender a sua palavra, aleluia. A palavra de Deus, irmão, é quem tem poder, e é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, e não somos nós. Mas nós somos portadores dessa palavra, irmãos, aleluia. Somos testemunhas. A quarta, irmão, a nossa pregação, irmão, tem que ser sincera. Ela tem que nascer, irmão, primeiro dentro do meu e do seu coração. Eu costumo dizer, irmãos, aleluia, que a palavra ela corta primeiro em quem prega, para depois cortar em quem está ouvindo, irmãos.
Aleluia. Nós que pregamos a palavra, nós temos que acreditar, irmão, profundamente naquilo que nós estamos pregando. E se acreditamos, nós vivemos, irmãos, aquilo que nós estamos pregando. Aleluia. Mas aí Jesus, ele pergunta, irmãos: quem vós dizeis que eu sou? Aleluia. E essa é a pergunta para nós nesta noite. Eu e você sabemos que nós somos testemunhas de Cristo. Mas como nós estamos falando, quem é o Cristo que nós servimos, irmãos? Primeiro nós temos que entender quem é Jesus para nós. Aleluia. Para os discípulos, irmão, quando Jesus está no barco, os discípulos olham e dizem assim: quem é este? Que até o vento e o mar o obedecem. Este é o Jesus que eu sirvo, irmãos. O Jesus, irmão, que é capaz, irmão, de curar o enfermo, aleluia, de levantar o paralítico de uma cadeira de roda, de curar, irmão, o canceroso, aleluia, de curar, irmão, a lepra, irmãos, de levantar alguém que está lá no leito de um hospital desenganado, irmão, pelo médico. O Deus que nós servimos é um Deus que cura, um Deus que liberta, aleluia, um Deus que tem poder sobre a natureza, um Deus que está regendo o mundo, irmãos, e principalmente cuidando da minha vida e da sua vida, aleluia, um Deus tão poderoso que diante de tantas coisas que Ele está regendo, Ele ainda tem tempo, irmãos, para reger a minha vida e a sua vida, aleluia. Quem vós dizeis que eu sou? Aleluia. Jesus é aquele que ressuscitou no terceiro dia. Jesus é aquele, irmãos, que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é aquele, irmão, que intercede pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Quando alguém perguntar, irmão, qual é o motivo da sua fé, você tem que ter isso, aleluia, na ponta da sua língua para responder: Jesus é tudo na minha vida. Aleluia. Jesus é precioso, como aquele hino da harpa que nós cantamos. Jesus é precioso para mim. Jesus é tudo na minha vida, aleluia. Eu sou dependente desse Deus tão poderoso, aleluia, e não abro mão desse Deus, aleluia. Esse é Jesus, irmãos. Em Apocalipse 1, no verso 8, Jesus, ele diz assim, olha o que ele mesmo, irmão, diz: eu sou o alfa, aleluia, e o ômega, aleluia, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Jesus que nós servimos. Não se esqueça por causa das dificuldades, não se esqueça por causa da perseguição. Jesus é o mesmo e não muda. Aleluia. Jesus é o mesmo, irmão, e Ele não muda por causa das situações adversas. Aleluia. Quem é Jesus para você nesta noite? Talvez você entrou aqui desanimado, talvez você entrou aqui triste, mas Jesus está dizendo nesta noite: eu sou o alfa e o ômega, aleluia, eu ainda sou o princípio e o fim de todas as coisas. Só continue crendo, aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer
Aleluias. Nós mais uma vez somos gratos pela palavra do Senhor que poderosamente foi ministrada aos nossos corações. E hoje você tem mais uma vez a escolha, a oportunidade de escolher em aceitar ou esperar. Pode ser que se você esperar, pode ser que seja muito tarde. O Senhor já está às portas, Ele está voltando para buscar a sua igreja. E o convite mais uma vez está lançado ao seu coração. Se você assim o fizer e aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador e principalmente como o Senhor da sua vida, a oportunidade é agora. Está passando mais uma vez o número do WhatsApp no seu televisor. E se você nos acompanha pelas redes sociais, deixa aí um recadinho dizendo: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. E eu tenho certeza que a sua vida irá transformar, será mudada completamente, pois ainda nós servimos a um Deus que salva, que cura, que batiza e que nos leva para morar no céu. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Os adolescentes estarão adorando ao Senhor e logo após o Fernando estará fazendo as considerações finais. Aleluias, glórias a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, podemos colocarmos em pé, nós já vamos estar encerrando o nosso culto nessa noite, agradecido a Deus pela sua
presença gloriosa em nosso meio nessa noite. Porém, antes, meus queridos irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração que têm chegado ao nosso conhecimento. A Camille, né? Ela pede oração em favor de Tarso, pois está em um momento correndo risco de vida. Vamos apresentar a vida do Tarso. Também a Sônia, ela pede oração através das redes sociais em favor dela e também da sua família. Quantos mais necessitam das orações neste momento? Amém. Eu e minha casa também necessitamos das orações. Irmãos, nossa programação da igreja, os cultos seguem-se normalmente. Domingo pela manhã, a partir das 8h30, nós temos a nossa abençoada escola dominical para todas as faixas etárias. Também no domingo às 17h30, o nosso primeiro culto, e às 19h também o nosso abençoado culto. Amém? Vamos orar apresentando esses pedidos de oração, também encerrando o nosso culto. Senhor meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor Jesus, por este culto tão maravilhoso, tão precioso, que o Senhor tem, Deus, proporcionado ao seu povo, Pai. Queremos mais uma vez apresentar a vida desses seus filhos, o Tarso, a Sônia, toda a sua família, Pai, que necessita, Senhor Deus, de uma intervenção divina, Pai. Nós cremos que Tu pode realizar um milagre. Abençoa também todos os nossos irmãos que estão aqui na igreja, nos seus lares, Deus, que participaram deste culto, Pai, com uma bênção especial para cada um de nós. Pai, dê agora uma noite abençoada, de paz e descanso, e o restante de semana debaixo da Tua graça, Pai. E assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos: amém.